Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal e, como de costume, nós vamos trazer para vocês mais um conteúdo de extrema relevância para que você cuide bem das suas rosas do deserto e, consequentemente, tenha rosas do deserto mais saudáveis, mais bonitas, mais floridas aí na sua casa. O assunto de hoje é um assunto extremamente pertinente e que gera muitas dúvidas na maioria das pessoas, principalmente aquelas que estão iniciando no cultivo das rosas do deserto e talvez estejam passando aí pelo seu primeiro inverno ou segundo inverno, enfim. Hoje nós vamos estar falando sobre podas no inverno. Posso podar minha planta? Devo podar minha planta? Quando eu devo podar minha planta, já que nós entramos no inverno? E como deve ser esta poda? Existe uma técnica específica? Existe uma técnica melhor? Depois de podar minha planta, o que eu devo fazer? Pois é, são questionamentos que nós recebemos diariamente nos nossos. Essas são apenas algumas das dúvidas que nós recebemos praticamente que todos os dias nas nossas redes sociais. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje aqui em nosso canal. Então, se este assunto gera em você dúvida, curiosidade ou até mesmo interesse, eu lhe convido a permanecer aqui no nosso canal, assistir o nosso vídeo na íntegra e, quem sabe, tirar algumas dúvidas ou adquirir um pouco mais de conhecimento através do nosso vídeo de hoje. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me chamam ou me conhecem apenas como Salvador Adenio e este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, deixe o seu joinha, assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no universo das rosas do deserto aqui em nosso canal. E o mais importante, recomende, passe este vídeo adiante, divulgue, se possível, inclusive nas suas redes sociais. Mas chega de conversa e vamos então ver como nós fazemos aqui em nossos espaços as podas de inverno. Vem comigo! Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa vinheta já passou e nós já estamos aqui de volta. E como falamos lá no início do nosso vídeo, hoje vamos estar falando sobre podas no inverno ou durante o inverno. Pode ser feita, deve ser feita? Vamos lá. A poda pode ser feita em sua planta a qualquer momento, desde que haja uma necessidade. Ah, Mauri, que tipo de necessidade seria essa que justificaria uma poda a qualquer momento? A sua planta caiu e quebrou um galho. A sua planta apresenta, por exemplo, como essa plantinha daqui, uma podridão em um galho. Então, são situações que vão exigir uma poda. Então, você não se programou para fazer esta poda. Você fará esta poda simplesmente porque há uma necessidade emergencial de se podar parte desta planta. Então, quando isso acontecer, independente da estação, primavera, verão, outono ou no inverno, você deve fazer essa poda o quanto antes. Então, eu posso afirmar que esse é um tipo de poda que não pode esperar. É uma poda emergencial. Não deixe para amanhã. Localizou um galho podre, por exemplo, faça esta poda o mais rápido possível, ou esta podridão pode simplesmente ir se alastrando pela sua planta e desta forma lhe causar um problema maior e em certas situações, inclusive, pode fazer com que você perca a sua planta. Ah, Mauri, mas e se eu não tiver nenhum tipo de problema com a minha planta? A minha planta não caiu, a minha planta não tem nenhum galho apodrecendo. Ainda assim, é recomendado ou eu posso fazer uma poda durante o inverno?
Esta é outra dúvida recorrente aqui em nossas redes sociais. E vamos lá. Mais uma vez eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Você pode fazer essa poda a qualquer momento, independente da estação, desde que, veja bem, desde que você leve algumas variáveis em consideração. E que variáveis seriam essas? Independente da estação, nós moramos em um país que tem dimensões enormes, dimensões continentais. E é natural, é normal que em determinado ponto esteja chovendo ou fazendo frio e em outro ponto não esteja chovendo nem fazendo frio. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer apenas que você só não deve fazer a poda na sua planta caso você esteja em uma região do Brasil, em um ponto do Brasil, onde esteja fazendo frio. E o que seria fazer frio, Amaury? Seriam aquelas regiões onde estão com temperatura abaixo dos seus 15 graus. A partir de 16, 17 graus eu não vejo problema nenhum em efetuar a poda na sua planta. E se eu tiver numa região aonde esteja a temperatura mais baixa, Amaury, e eu fizer a poda na minha planta, o que vai acontecer? Minha planta vai morrer? Não, na verdade a sua planta não vai morrer. O que vai acontecer é que vai demorar mais tempo para que você consiga perceber as brotações no local aonde você fez a poda. Os meristemas vão demorar mais tempo para emitir brotações, mas você não vai de jeito nenhum estar matando a sua planta ou pondo a sua planta em risco. Apenas vai demorar mais para que você consiga ver ou observar os resultados da sua poda. Pois bem, se você mora em uma região onde a temperatura média seja acima dos 15, 17, 20 graus, você pode então efetuar essa poda a qualquer momento, mesmo que você esteja no inverno. Amaury, mas eu posso fazer antes? Pode e deve. Se você se planejar, você vai fazer todas essas podas ao final do outono e desta forma, durante o inverno, sua planta já vai estar em período de recuperação e brotamento de novos galhos. Pois bem, e por que você não fez a poda nessas plantinhas que você está mostrando aqui para a gente? Simples. Por quê? Porque aqui, gente, nós nos especializamos na produção de sementes. E essas plantinhas estavam em gestação, ou seja, estavam com vagens. Então, eu não podia efetuar esta poda a não ser depois da colheita. E isso aconteceu agora, na verdade. Nós colhemos as vagens dessas plantinhas ontem e hoje nós estamos então efetuando a poda e estamos, obviamente, optamos por mostrar para vocês e conversar um pouco sobre este assunto. Pois bem, nós temos aqui duas situações bem interessantes e que eu acho que vão, na verdade, três situações bem interessantes que podem se encaixar na sua realidade aí na sua casa. A primeira é o que eu falei para vocês da poda por necessidade. Vamos ver como é que isso acontece ou o que seria esta poda? Muito bem, a primeira situação, o primeiro caso, é como eu já havia falado para vocês, a poda por necessidade. E aqui nós podemos ver que na nossa plantinha existe um galho que apodreceu. Inclusive a plantinha já se virou sozinha, tanto que o galho já está ressequido, já está seco, né? Ou seja, a podridão que ela apodreceu não vai continuar descendo por este galho. Mas, de qualquer forma, nós vamos efetuar uma poda nesta planta e vamos, inclusive, já lhe dar uma dica extremamente importante. Vamos lá? Bom, então tem um galho aqui, que é o galho que apodreceu. Nós vamos pegar uma faca e vamos simplesmente retirar este galho que apodreceu. Simples, é só efetuar o corte. Efetuei o corte, minha planta já foi podada. Então eu vou vir aqui, vou fazer até mais um cortezinho aqui, que eu estou vendo aqui que tem um pouquinho aqui ainda de material escuro e eu não quero
Então vou cortar novamente, apesar da plantinha, como eu falar, já estava se virando. O que acontece, gente? A maioria das pessoas vem e faz esse corte e acabou, não é verdade? Pronto, eu, na verdade, solucionei o problema retirando o galho que estava ruim. E de fato foi isso que aconteceu. Mas eu preservei todos os outros galhos. E agora? Será que esta planta vai continuar a se desenvolver normalmente? Na verdade, não. Fazer isto ou apenas retirar um galho é um erro que a maioria das pessoas cometem na hora de fazer a sua poda. Já que eu cortei um galho, eu devo cortar todos os outros galhos. Então eu vou aproveitar e vou fazer isso na nossa plantinha. Então eu vou cortar este outro galho mais ou menos aqui, em cima desse daqui. Vamos lá, Mauri. Então eu vou cortar este galho aqui. Pronto. Vou cortar este outro galho. Vou passar o dedo aqui para ver essas gemas como elas estão. Vou cortar este outro galho aqui. Vamos lá. Esta daqui é uma berinjela, é uma rosa negra escura. Vou cortar aqui. E este outro eu vou cortar mais ou menos. Deixa eu ver. Posso preservar esse, posso preservar até esse daqui. Vou cortar aqui. Pronto. Efetuei então a poda em todos os galhos. Eu sei, deve ter gente que está com o coração palpitando a 1.000 a 2.000 batimentos por minuto, mas não se preocupe. Esta é a forma correta de você cuidar de sua planta. Eu entendo, eu sei que tem pessoas que não gostam, que tem dó, mas tem que ser, gente, desta forma. Aí vai aqui entrar um outro detalhe. Eu tenho um galho que já está em processo de brotamento. Eu posso deixar este galho? Posso. Por quê? Porque já é um meristema que está ativado. Eu não quero perder esse meristema, tá certo? Eu poderia simplesmente vir aqui e cortar um pouco de suas folhas. E isso retardaria um pouco o crescimento deste galho e faria com que houvesse um estímulo de hormônio do crescimento para novas brotações nos galhos que foram deixados aqui. Então, cortei as folhas e esta berinjela está pronta para novo brotamento. Ah, Mauri, o que é que eu faço para selar os galhos? Bom, tem gente que simplesmente não coloca nada. Se a planta estiver saudável, realmente não há necessidade de colocar. Mas, se você for precavido como eu, você vai poder selar com cola instantânea, talco para chulé, há quem goste de colocar canela, há quem goste de passar um antifúngico, há quem pingue uma vela, quem bote cera. Tudo isso pode ser feito sem nenhum problema, ok? Isso fica ao seu critério aí na sua casa. Bom, então esta poda já foi efetuada. Nossa plantinha vai passar aqui para o lado. Nesta outra planta, deixa eu botar ela aqui atrás. Nesta outra planta, olha, eu tenho uma situação muito similar. Bom, já usei uma faca, agora eu vou usar essa outra faca. Nesta outra planta eu tenho uma situação extremamente peculiar e similar àquela. Eu tenho um galho aqui ó, que apodreceu. É uma poda por necessidade. Então eu tenho que vir aqui simplesmente, eu não posso ficar pensando. Eu tenho que vir simplesmente retirar o galho que estava ruim. Tá vendo que o galho está todo amarelo? Então este galho daqui não serve para nada. Bom, podei este galho por necessidade. Ah, Mauri, eu posso efetuar mais alguma poda nesta planta? Fica ao seu critério, fica ao seu gosto, né? Então essa planta, qual que é essa planta? Ah, essa é uma T324, flor muito bonita. Então vamos lá, vamos tentar podar essa plantinha? Vamos, então eu vou podar ela, não vou podar muito baixo, mas olha só, vou podar a ponta deste galho, vou podar novamente este galho que está aqui, ó. Então este galho também será podado, foi podado.
Neste outro lugar também nós vamos podar, então vamos simplesmente, ó, deixa eu ver, tem uma brotaçãozinha ali, mas já vamos podar aqui. E neste outro galho também eu vou podar. Vocês estão vendo que eu tive que podar todos os galhos. Vou podar essa daqui um pouquinho mais baixo para ficar mais ou menos na mesma altura. Então, cortei aqui. Qual que é essa, Mauri? Uma T324. Então, podei a minha plantinha. Eu posso também simplesmente vir aqui, ó, e juntar um pouco esses galhos, né? Posso sim, posso vir aqui e trazer esses galhos um pouco mais para próximo um do outro. Ó. Vai melhorar a estética da planta, né? Não vai ficar tão aberta. Como é que a gente vai fazer isso, Mauri? Vou usar um que nós chamamos aqui de enforca-gato. Vou simplesmente pegar, botar o meu lacre aqui, fechar aqui, olha só, pronto. E aqui eu regulo o quanto eu quero que ele fique mais próximo um do outro. Solucionado o problema da minha poda e de quebra ainda botei para os galhos ficarem mais próximos. Aqui tem uma situação, como eu chamei os galhos para perto, eu vou ter que podar um pouco mais este galho daqui. Olha só, então vamos simplesmente podar um pouco mais. Pronto, para que eles fiquem mais ou menos da mesma altura. Então, mais uma plantinha que efetuamos a poda. Vamos passar para um outro caso? Vamos lá. Esse material genético aqui, a gente vai ver o que vai fazer daqui a pouco. Muito bem, muito bem. Paramos um pouquinho para higienizar as nossas facas, né? A nossa tesoura, e vamos vir para mais um caso que é bem interessante e que eu creio que a gente consiga lhe ajudar bastante. Bom, tem uma outra planta aqui, né, daqui do nosso espaço. É uma planta bastante grande, dá para ver aqui, inclusive, ó, não dá nem para chegar no seu topo. Bom, essa plantinha estava também gestando. É uma planta que tem um caudex bem interessante, saem 2 galhos e a sua copa é bem alta. Nesta planta eu quero fazer duas coisas. Primeiro eu quero unir esses 2 galhos para deixar a sua copa um pouco mais compacta, né? E assim como nós fizemos na nossa primeira amiguinha, nós vamos usar um lacre. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um lacre, vou passar por aqui. Esse lacre ajuda muito nessa condução de galhos, viu, gente? Eu simplesmente vou juntar esses 2 galhos e vou posicionar o meu lacre. Ó, pronto. Beleza? Beleza. Primeira parte concluída. Segunda parte. Bom, a este tipo de poda, onde nós rebaixamos bastante a altura da copa da nossa plantinha, nós damos o nome de poda drástica, né? Porque de fato não deixa de ser uma ação meio que drástica para a planta. Geralmente, uma poda drástica é aquela onde você vai cortar um pedaço maior do que 2/3 que vai permanecer na planta. E eu vejo algumas pessoas simplesmente cortar sem analisar absolutamente nada. Vem aqui, olha, eu quero essa altura e corta. Pode ser feita desta forma? Pode, a planta é sua, afinal de contas. Mas nós sempre lembramos que existem técnicas que podem ser aplicadas para que você consiga retirar na sua planta ou da sua poda a melhor performance possível para a sua planta. Então nós queremos que aqui tenham novas brotações e de preferência 2 ou 3 ou quem sabe 4 brotações. É muito ruim quando você faz uma poda e nasce apenas uma brotação, não é verdade? Bom, então o que é que eu devo fazer nestes casos daqui? Primeira coisa que eu devo fazer, gente, antes de podar a minha planta, afinal de contas eu vou rebaixar muito a sua copa, é ver ou analisar os seus meristemas. Por quê? Porque neste caso desta planta nós vamos ter 2 tipos de meristemas. Nós vamos ter, meristemas ativos ou maduros e vamos ter meristemas adormecidos. Pois é. O que seria isso, Amaury? Os meristemas que ficam nesta parte de baixo, que são os meristemas mais antigos da nossa planta, geralmente estarão adormecidos. E como é que eu faço para saber se ele está adormecido ou não? Eu grito, acorde? Não, não é assim. Eu vou simplesmente passar a mão no meu galho, né, sobre os meristemas, e vou ver se existe algum sinal tátil, ou seja, se existem saliências nesse meristema, né, se eles estão
digamos assim, com calombinhos para fora. Eu consigo ver os calombinhos aqui nesse meristema, eu consigo sentir estes calombinhos. Se eu conseguir sentir, significa que esse meristema está maduro. Ou, na verdade, ele está ativo, pronto para um brotamento. Se tiver muito liso, significa que esse meristema está adormecido. Mauri, qual a diferença de um para o outro? O meristema ativo ou o meristema maduro tem uma facilidade maior na sua brotação, o que é perfeitamente compreensível. Esses outros meristemas que estariam adormecidos, na verdade, vão ter uma dificuldade um pouco maior no seu brotamento. E esta dificuldade está exatamente por serem meristemas muito antigos. Às vezes esses meristemas estão aqui há 2, 3 anos na sua planta, então é normal que ela tenha um pouco mais de dificuldade em emitir brotamento. Não significa que ela não vai brotar, ok? Então eu vou escolher, eu vou tatear a minha planta toda e vou então determinar qual é, digamos assim, o melhor ou a melhor altura para fazer este corte ou promover a minha poda. Neste caso dessa planta, seria mais ou menos nessa altura daqui, mas eu quero a minha copa, mais baixa. Então, eu vou correr o risco e vou podar mais baixo. Vamos lá? Então, minha faca já foi mais uma vez higienizada e eu vou estar podando mais ou menos nessa altura daqui. Eu vou aproveitar depois esses galhos para enraizar e dar de presente. Vamos lá? Então, vou cortar aqui. Opa! Pronto, não quero simplesmente que lasque. Opa. Então, um galho já foi. E vamos então cortar o outro galho, mais ou menos nessa altura daqui. Pronto. Cortamos 2 galhos, né? Então, aqui 2 galhos. E vamos simplesmente botar esses galhos para enraizar e vamos aproveitar a nossa plantinha que aqui está. Bom, fiz a poda na altura que eu queria e agora o que é que eu vou fazer? A maioria é a mesma coisa, vou selar a parte de cima, vou deixar ela em um ambiente onde ela já estava, se estava no sol, volta para o sol, se estava à meia sombra, volta para a meia sombra, sem nenhum tipo de problema. A única coisa que eu devo me atentar aqui é proteger esse corte contra a chuva, tá? Por quê? Porque se eu deixar esse tecido vivo exposto e ele for molhando, ó, estou falando da chuva, ó, o que começou a fazer aqui, você está ouvindo o barulho? Este é o barulho da chuva, aqui tem chovido demais. Então, se eu deixar esse tecido vivo exposto à chuva, eu posso vir sim a ter problemas de podridão nesta parte onde foi feito o corte. Então, por prevenção, eu prefiro selar com cola instantânea. Mas há quem prefira, como eu já falei, talco de chulé, canela, cera e por aí vai. Fique à vontade para escolher com que você vai selar o corte da sua planta. Há, inclusive, quem não sele. Muito bem, aqui nós temos uma outra situação, que é uma situação comum, que muitas vezes acontece, as pessoas não sabem o que fazer e você pode estar passando por esse probleminha aí na sua casa. Esta planta daqui é uma planta que nós já fizemos a poda. Dá para ver que nós fizemos uma poda em um galho apical que tinha aqui, esse galho era predominante, esse galho crescia, foi feita uma poda neste galho e foi feita poda em alguns outros galhos. O que aconteceu? A planta começou a desenvolver a sua copa inferior, que era isso que nós queríamos, está acontecendo, porém, um dos seus galhos está crescendo mais do que os demais. Isso acontece muito nas obesas, elas crescem assim meio que disforme, né? Não tem assim uma simetria muito grande no seu crescimento, e isso pode acontecer. Na verdade, das vezes, quase sempre acontece. E o que é que eu faço, Amauri, quando um galho começa a crescer mais do que os outros? A gente poda. Então, este galho está crescendo mais do que os outros, eu vou simplesmente vir um pouco mais para dentro da onde eu quero que ele fique, porque vão ter brotações, lembre-se sempre disso, e vou então efetuar a minha poda. Então, essas facas estão precisando serem amoladas. Então, eu corto
este excesso, né, ou excedente deste material genético e está resolvido o meu problema, digamos assim. Não chega a ser um problema para a planta, mas esteticamente sim, e para o seu desenvolvimento também sim. Então essa plantinha daqui vai voltar a crescer de uma forma mais simétrica, mais harmoniosa. Neste tipo de planta, para esse tipo de trabalho, quanto mais cedo você começar a trabalhar, melhor ou mais cedo você vai ver os resultados, né? Então dá para ver que essa daqui é uma plantinha que vai me trazer muitos galhos. É uma planta que a gente já vem trabalhando, já foram feitas algumas podas e ela está tomando o formato que nós desejamos. Esta daqui é uma plantinha, inclusive, que tem uma flor muito bonita que você encontra lá na loja. Pois é, essa pequenininha daqui ó, já nos fornece algumas sementes. Esta é exatamente a nossa Eleanor, que é uma planta formidável, que é uma mutante. Ela fica rosa e amarela. Muito bonita de verdade. Bom, gente, este foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que este conteúdo lhe seja útil na hora de podar suas plantas, no inverno ou em qualquer outra estação. Afinal de contas, essas dicas podem ser utilizadas a qualquer momento que você for efetuar a poda ou as podas aí na sua plantinha. Muito bem, então dessa forma nós vamos encerrando o nosso vídeo, mas antes, é claro, eu não posso de jeito nenhum deixar de mandar beijos para você que gosta de beijos, abraços para você que gosta de abraços. E se você for guloso como eu sou, que eu sou muito guloso, eu assumo. Então, para você que é guloso como eu, muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados com tudo aquilo que existe de melhor no universo, porque eu tenho certeza que você merece isso. Bom, mas antes de sair, eu vou aproveitar para deixar 2 conteúdos para você. Aqui está até meio apertado. Em um deles, nós vamos falar sobre poda de sua planta. Por que podar a sua planta? Eu vou lhe dar alguns motivos, junto com o meu amigo Valmor, para que você efetue a poda na sua planta. E no outro, nós vamos estar falando então sobre floração, porque mesmo no inverno a gente consegue sim retirar ou extrair da planta algumas flores, como podemos ver aqui. Já aproveito para deixar o nosso próximo encontro marcado aqui no nosso canal, no lançamento de mais um dos nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives que nós fazemos todas as terças e quintas-feiras, a partir das 8 horas ou 20 horas, no horário de Brasília. Venha me fazer companhia, venha me conhecer um pouco melhor, me permita lhe conhecer um pouco melhor também, venha tirar uma dúvida, enfim, venha aproveitar a nossa live. Fico por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye bye.